Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, boa madrugada para você que está no seu trabalho, ou às vezes acordou agora, sem sono, né? Às vezes o Espírito Santo te despertou e você sentiu vontade de assistir esse vídeo. Eu queria convidar você hoje, né, a estar atento à palavra de Deus, pois é um ensinamento, não é uma pregação, mas sim um ensinamento para mim e para você, para que nós possamos fortalecer nossos laços familiares. Né? Tanto pai, quanto esposa, quanto filhos, né? Aprenderem com a palavra de Deus. Queria citar alguns versículos aqui que Deus falou comigo nessa manhã, eu queria compartilhar com você. Né? Eu creio que se vocês que estão aí pudessem chegar até meu lar na parte da manhã e eu tivesse uma mesa repleta de pães, queijo, aquele café da manhã quentinho, torrada, do bom e do melhor, eu seria muito hipócrita se eu alimentasse sozinho e não oferecesse para vocês. Então eu queria compartilhar o café da manhã aqui com vocês hoje, o pão da vida. Eu queria que você saboreasse também um pouquinho do que eu saboreei nessa manhã. Amém? Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, mais uma vez em ação. Porque Jesus, ele nunca fica de braços cruzados, ele sempre está em ação. E é esta ação de querer levar a mensagem que nós estamos aqui nessa manhã, procurando exercer da melhor forma, para que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Significa hoje o texto, os deveres domésticos. O que é os deveres domésticos? Os deveres da nossa casa, do nosso lar. É algo tão importante essa mensagem, ou esse estudo. Por quê? Porque Deus ele preocupa não só com o que você tem no seu bolso, com o que você tem dentro da tua casa, como bens materiais, carro, casa, finança, não. Porque a própria palavra nos fala sobre a parábola do filho pródigo, Lucas 15:11 em diante, sobre aquele jovem, né, que pensou que a herança dele era o seu dinheiro. E ele gastou tudo e viu que a verdadeira herança ele tinha esquecido em casa, que era a tua casa com a sua família, pai, mãe, irmãos. Então a palavra de hoje, ela fala sobre pai, mãe, filhos, irmãos. Amém? Eu gostaria de estar lendo aqui Efésios 5:22. Primeiro, falando sobre os deveres das mulheres. Não sou eu um palestrante, né? Quem sou eu? Mas a palavra do Senhor nos ensina claramente. Mas antes de ler, eu queria pedir a Deus sabedoria e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu estou aqui nesta manhã e peço ao Senhor a tua instrução, do teu Santo Espírito e poderoso Espírito. Deus, eu vim falar do que eu acho, que eu penso, principalmente num assunto tão sério que é família. Eu posso errar, meu Deus, eu posso embolar nas minhas palavras. Eu posso ir para uma direção no qual às vezes o Senhor não quer que eu vá. Mas se o teu Espírito Santo conduzir essa mensagem, ou esse estudo, essa palestra, eu sei que chegará a corações da maneira correta. Todos entenderão, compreenderão, meu Deus, mas a seriedade de valorizarmos a verdadeira herança, que é a nossa casa, a nossa família, papai. Nós possamos melhorar um pouco mais a cada dia. Pois a tua palavra melhora, meu Deus amado, a nossa convivência, nossa maneira de falar, de pensar e de agir. Por isso eu peço ao Senhor, use-me como seu instrumento, como ferramenta, que eu possa me diminuir e que o Senhor possa crescer mais uma vez nessa manhã. Nós te damos um bom dia, papai. Nós te damos um bom dia, Espírito Santo. Se aproxime de nós, fale conosco, nos ajude a melhorar. É o que pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim a palavra, Efésios 5:22. Eu vou ler por etapas. Deus instruindo como as mulheres devem agir na sua casa. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Amém? Deus aqui nos fala que as mulheres devem sujeitar. O que é sujeitar? Obedecer. Eu tenho o costume de falar que Deus, ele, sabendo da natureza normal da mulher, da natureza humana da mulher e da natureza humana do homem, Deus, ele dificultou um pouco para que nós possamos aprender. Eu queria citar um exemplo da minha vida. Tudo que eu sei fazer, eu já sei fazer. Já tenho facilidade de fazer. Agora, aquilo que eu não sei fazer, eu tenho que aprender. E Deus, ele é especialista nisso. Deus quer que você aprenda aquilo que você tem dificuldade.
É fácil perdoar? Não, mas Deus ama ensinar, através do Espírito Santo, você a perdoar. É fácil amar o teu próximo, quando o seu próximo pisa no seu calo? Não. Porque às vezes, quando falamos próximo, não é próximo amigo, família, não. Próximo é o semelhante, é às vezes o distante, ou até mesmo o inimigo. Então Deus, entenda isso, Ele não quer te ensinar o que você já sabe, não. Ele quer te ensinar naquilo que você tem dificuldade. E não estou aqui julgando as mulheres, mas as mulheres têm uma grande dificuldade em obedecer. Mulher tem uma grande facilidade em amar. Não existe ser mais amoroso, principalmente quando se torna mãe. As mulheres têm consigo próprio no coração um amor muito grande. Não estou aqui julgando religião, mas olhamos Maria, mãe de Jesus, quanto ela amou Jesus, quanto ela foi importante a Jesus para a criação de Jesus por causa do seu amor. Mas muitas das vezes, quando na terra mulheres devem obedecer aos seus maridos, quantos e quantos conflitos, às vezes por uma veste, às vezes o marido não gosta que a mulher veste uma roupa curta, eu uso do meu jeito. Às vezes o marido não gosta que ela faça certas coisas, ela quer fazer, porque a mulher ela tem o dom de amar, mas obedecer ela tem um pouco de dificuldade. Por isso Jesus falou, Deus falou, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Olha que interessante, porque Deus ele vê o homem como cabeça, não aquele cabeça que também é um imponente, aquela pessoa como se fosse um ditador. Não. Daqui a pouco veremos também que maridos também temos que ter as nossas responsabilidades, a nossa maneira também de obedecer a palavra. Mas Deus sabendo, entendemos tanto que Eva desobedeceu, no jardim do Éden. Ela foi desobediente. A mulher tem uma dificuldade em obedecer. Não estou julgando as mulheres, por favor, não pensem mal. Mas a natureza da mulher tem um pouco de dificuldade de obedecer aos maridos. Quantos e quantos casamentos não estão destruídos porque a mulher quer passar por cima do marido, da autoridade. Ela quer falar mais alto, ela quer dar as ordens, ela quer fazer tudo. E isso tem destruído muitos casamentos. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Imagina nós como igreja do Senhor querer passar com a carroça na frente dos bois, querer mandar em Deus, querer ser mais que a igreja, ser mais que Deus. Se Cristo é o cabeça da igreja, Deus compara o homem como cabeça da mulher, como cérebro que pensa. E ele próprio, salvador do corpo, ou seja, salvador do corpo é o quê? É o cérebro. Se o cérebro não pensar, meu braço não vai agir, minha boca não vai falar. Então, mulheres, por mais que às vezes vocês pensam, mas que palavra é essa? Não, Deus está ensinando a você. Quanto mais obediente, submissa você for, mais a sua casa será abençoada, mais você será abençoado. Amém? Mas eu não vou estender muito não, senão hoje em dia tudo é machismo, Tudo é machismo. Não estou aqui para confrontar quem sou eu, mas a palavra do Senhor diz. De sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Eu sei que é difícil obedecer. Até para nós homens também, obedecer não é fácil. Mas quanto mais você obedecer a seu marido, principalmente se você casou por amor, porque, como eu disse, mulher ama muito mais que o homem. Mulher tem o dom de amar. Então, mulher, às vezes você ama tanto o seu filho, ama tanto o seu esposo, mas na hora de obedecer você tem uma dificuldade. Às vezes tem um pouco de orgulho, tem um pouco de ego, mas você não está perdendo nada quando você obedece ao seu marido, porque você está embasada na palavra. Agora, um mandamento para nós, maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas a santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que interessante. Porque Deus, Jesus, nos ensinou, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O meu dever como marido é amar a minha esposa, é dedicar a ela, defender a ela com unhas e dentes se for preciso, porque Jesus se entregou
por nós, pela igreja. Então, Deus, ele sabe que o homem, ele é até mais submisso. Sabia disso? O homem obedece mais. Mas amar de verdade, ele tem um pouco de dificuldade. O homem gosta muito de lutar, trabalhar, defender, né? Às vezes, ali na batalha, não é fácil. As mulheres que entenderam também que não é fácil. O homem é o provedor da casa. Apesar que hoje em dia também, muitas mulheres, a minha própria esposa também é uma ajudadora muito grande, trabalha bastante. Eu a respeito muito. Né? Não estou falando que as mulheres também são preguiçosas, não, mas o homem é o cabeça, então ele é o provedor, ele é o pensante. Né? Mas também existem também muitas mulheres sábias que edificam lá. Não estou aqui comparando mulher e homem, estou falando o que diz a palavra. Porque homem tem dificuldade de amar. O homem por si, em geral, tem essa dificuldade de amar. Então Deus, ele coloca aqui: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, ainda é pouco quando você se entrega no seu trabalho, querendo o bem pela sua esposa. Como se diz, não, estou me matando de trabalhar pela minha família, é seu dever. Trabalhar é amar, é cuidar é amar, respeitar é amar, ouvir é amar. Amar não é só ir para a cama, como se diz, para dar prazer, não, isso é outro assunto. Amar é você ver quando ela está triste, perguntar se ela está tudo bem com ela. Amar é quando às vezes tem algum confronto e você está até na sua razão, ela está falando, que mulher às vezes fala. Aí você abaixa sua cabeça e não, tudo bem, meu amor, te entendo. Às vezes você vê ela ali preocupada e querer saber a preocupação dela, você se interessar em ajudá-la. Né? Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com a minha esposa, porque ela é muito calada e às vezes eu não sou Deus para ler pensamentos. Mas mesmo assim eu sempre procuro saber o que está acontecendo. É o jeito dela, a natureza dela. E às vezes amamos, né? Só de você ter preocupação com a sua esposa, orar por ela, que desejar o bem para ela, isso é amar. Às vezes, se o necessário for corrigi-la, é amar. Então, maridos, nós maridos, vamos fazer nossa função. Né? Ao invés de ficar na esquina defamando, falando mal, brigando, discutindo, se porventura for que você queira desabafar, procure uma pessoa que tem altura, uma pessoa que tem um casamento em dias. Porque hoje quantos e quantos maridos, por falta de sabedoria, falam mal da própria esposa na rua, para amigos, para colegas, são pessoas que vão defamar a sua esposa. Procure, se precisa de orientação, vai ao próprio Deus, ou vai a algum pastor, alguma pastora que realmente tenha um casamento, olhe para o casamento dele. Eu, particularmente, não é orgulho. Eu estou cansado de ver pessoas dando palpite na minha vida. E eu sou um pouco ignorante para isso. Se eu olhar para a pessoa e ver que ela não sabe o que é ser pai, não sabe o que é ser marido, esposa, fica calado. Você não tem experiência, você não tem bagagem para mim. Agora, se eu olhar para aquela pessoa e ver que ela trata bem o filho, que é o marido que trata bem a mulher trata bem o esposo, é uma família abençoada, não só financeiramente, mas sorri, são pessoas exemplares, aí sim pode falar comigo. Eu vou aceitar e vou ouvir. Então, nós maridos, com certeza às vezes passamos por dificuldades. Casamento não é brincadeira. Nós sabemos que às vezes amar a nossa mulher todo dia, toda hora, concordar com tudo não é fácil. Vivemos em conflito. Convivência não é fácil. Às vezes no trabalho da gente, no nosso próprio trabalho, conviver com um amigo de trabalho todos os dias não é fácil. Às vezes vocês me veem aqui, o Carlinhos é tão bacana, tão legal, mas convive comigo aqui, no meu serviço aqui 24 horas. Às vezes você vai falando, ó, os defeitos dele também, não sabia que tinha tanto defeito. Então, casamento é um conhecer um defeito do outro. E amar é perdoar um defeito do outro. É aprender a lidar com o defeito do outro. Isso é casamento. Porque, às vezes, nós amamos muito mais nossos amigos da rua. Sabe por quê? Porque você não conhece o defeito dele. Eu até tenho o costume de falar que agora, sabe o que eu estou fazendo? Quando eu estou conhecendo uma pessoa nova, eu já mostro logo os meus defeitos para ele. Um pouco da minha ignorância, um pouco da minha... Do meu jeito direto, eu sou bem direto. Por quê? Para passar no teste. Se ele aprender a lidar com meus defeitos, as qualidades é muito mais fácil. E às vezes nós, quando casamos, queremos apresentar tanto a esposa para o marido para a esposa, o nosso melhor lado. É chocolatinho daqui, é beijinho daqui, abraço de lá. Aí quando casa, né? Vem um pouquinho, às vezes, os defeitos. Às vezes um fala de mal, outro fala de menos. Não sabia que ele era assim. Às vezes um gosta de uma coisa. Eu não sabia que você gostava disso, eu gostava daquilo outro. Ou às vezes discorda por opiniões. São os defeitos. Às vezes um ronca, o outro não ronca. Às vezes um fala muito, outro fala pouco. Então é assim. Às vezes um concorda com A, outro concorda com B. Aí começam os conflitos. Mas, então, quando for virar os conflitos, que nós nos orientamos aqui primeiro
buscando de Deus, porque a palavra não mente. E se porventura você sentir vontade e necessidade de desabafar, desabafe com alguém que vai te orientar de verdade e vai ficar de boca fechada. Porque senão daqui a pouco o nome da sua esposa vai estar na rua. Ah, fulana faz isso, faz aquilo, fulana é assim, assim, assado. Amém? E agora, eu queria passar para o terceiro passo. Filhos. Você que aí é jovem, é filho. Eu sou filho também, né? Eu tenho um bom pai, uma boa mãe. Por mais que eu e minha mãe, nós é igual... Não é cão e gato, não. Eu amo muito minha mãe, mas ela tem o jeito dela. Eu também tenho o meu. E a maneira minha de amar minha mãe é deixar ela mais na dela. Porque minha mãe não é muito de querer abraço. Minha mãe é assim. Ela não gosta muito de ser abraçada, de ser bajulada. Nunca foi de dar beijo. Mas não é que foi uma mãe ruim. Uma mãe muito honesta, trabalhadeira, guerreira. Mas é o jeito dela. Meu pai é meu pai. Quanto mais beijos dá nele, mais ele gosta. Quanto mais abraços dá nele, mais ele gosta. Quanto mais bater papo com ele, mais ele gosta. Eu fui criado ouvindo história do meu pai. Que ele contava história pra gente. Meu pai é um paizão. Entendeu? Então, assim... Mas eu tenho um grande carinho e respeito pela minha mãe. Né? Às vezes, se não fosse assim... Ela pegava pesado quando era pequeno, mas também a gente merecia. Eu não posso ter raiva dela. Porque ela, às vezes, corrigia. Porque, às vezes, eu não teria hoje, né? Mesmo ela corrigindo, eu dei alguns vacilos. Mas cuidado também, vocês, mães, né? Porque também a palavra diz... Aqui também, ó, e vós pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas sobre os pais, mas criai-os na doutrina admoestação do Senhor, a admoestação do Senhor. Os pais também não podem provocar a ira dos filhos. Tem pai que só bate, tem pai que só xinga, tem pai que só humilha. Ah, sua praga, sua merda, eu não vou com sua cara, para que você foi nascer? Isso machuca os filhos, isso traz trauma na vida dos filhos futuramente. Mas glória a Deus, eu tenho um bom pai, tenho uma boa mãe, né? São abençoados. Mas agora eu queria falar sobre os filhos. Efésios, capítulo 5. Não, mentira, Efésios 6 em diante. Eu confundi aqui. É porque é o 6 certinho. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. Olha que isso aqui é profético. Quero dizer aos irmãos, quantos e quantos jovens estão descendo a sepultura novo? Quantas e quantas pessoas ali, você não sabe onde, você não entende, né? Morreu tão novo. Por quê? Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Para que te vá bem e vivas muito sobre essa terra. Tem muitos jovens vivendo muito pouco, por quê? Não tem obedecido aos pais. Honrar pai e mãe é obedecer. Honrar pai e mãe nem cheio de presente, de dinheiro, de carro, da joia. Não. Tem pessoas que dão bens materiais, mas não dão respeito, carinho, não bendizem. Eu particularmente, né, igual eu falei, eu e minha mãe não nos damos assim, tão bem igual eu dou, mas meu pai, mas tem meu respeito, tem meu amor. Porque ela mesmo, ela é fechada, é o jeito dela, eu tenho que respeitar. Mas tem meu respeito, sou grato pela educação que ela me deu, pelo respeito que ela me deu. Passamos muita dificuldade quando pequeno, hoje eu entendo, eu sou pai. Não é fácil também o que ela passou, né? Mas, como diz a palavra aqui, muitos filhos estão hoje atrás das grades. Muitos filhos hoje estão aí no anonimato, passando por dificuldade. Às vezes, mendigando, viraram usuários porque não obedeceram o que os pais mandaram. Eu, particularmente, já falei, passei poucas e boas. Por quê? Fruto da desobediência. Você, jovem, se você ouvir o seu pai, a sua mãe, 100%, não, se você ouvir 80% do que ele te ensina, eu tenho certeza, serás bem-aventurado nessa terra. Bem-aventurado aquele filho que honra pai e mãe, para que prolongue seu dia na terra. Então é isso. Mulheres, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Mulheres, eu sei que é duro. E a palavra melhor que existe para nós, servos de Deus, ouvintes, amantes, praticantes da palavra, é a que nos traz confronto, como eu disse. Eu sempre falo isso para mim mesmo. Na barbearia aqui, eu tenho o costume de querer sempre aprender mais. Como eu sou professor, eu procuro sempre novas técnicas. Eu gosto de estar sempre aprendendo, porque o que eu sei, eu já sei. Eu não posso me acomodar. Assim também na palavra de Deus, na igreja, você não se acomode só com o que você sabe. Procure sempre mais e mais.
Você jovem na escola, não contente só com o que você sabe. Procure aprender o que você não sabe. Então aqui Deus está ensinando. Mulheres têm uma grande facilidade de amar, mas de obedecer. A Eva provou que a mulher tem uma facilidade de desobedecer. Agora, amar. Vejamos aqui, né, que vamos citar lá Davi. Davi como exemplo. Ele não amou, né, quando ele pecou, quando ele teve ali Betseba como a sua mulher. Ele não teve um amor devido, tanto com o seu próprio amigo, né, como com os demais. Às vezes o homem deixa de amar. O homem, ele ama menos que a mulher. A mulher ama mais. Por isso, Deus, ele manda o homem amar. Agora, filhos, sede obedientes. Ou seja, para todos os três, obedecer a Deus, mas quantos filhos desobedecem aos pais? Então, que nesta manhã, né, que hoje os filhos venham entender que você se esforça um pouquinho mais com a obediência. Mulheres, se esforçam um pouquinho mais para ser submissos ao marido. E nós, maridos, que nós nos esforçamos um pouquinho mais para amar mais as nossas esposas, né? E também pais, de novo, não provoqueis a ira dos filhos. Corrija, mas corrija com sabedoria. Não corrija com ira. Não espanque. Não humilhe com palavras. Ah, seu burro, você não é nada, seu bosta. Para que você foi nascer? Você está amaldiçoando seu filho. Então que essa palavra possa ser de correção para a minha vida e a sua vida. E que no mais, que Deus possa te abençoar neste dia. Amém? A paz do Senhor Jesus, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez, na voz. E que Deus ele continue te alertando. Pois a palavra de Deus é como se fossem esses alertas que estão chegando no telefone. Um alerta para que nós possamos não cair em tentações. Não viemos vacilar no nosso pecado. Não viemos fraquejar. Mas essa alerta aqui é para que nós possamos unir nossas forças e caminharmos juntos rumo à Nova Jerusalém. Amém? Se inscreva, compartilhe, dê seu like. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.